Mas quero nesta oportunidade cumprimentar a cada um com a paz do Senhor. Desejo as bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da nossa querida e santa Vó Rosa e do nosso santo profeta irmão Aldo. E que essas bênçãos estejam com todos para todos sempre na sua vida. Quero te convidar agora para que eu possa, nesta oportunidade, falar de alguém. Mas antes, quero pedir licença, a sua autorização, para que eu possa adentrar na sua casa. Para que o Senhor, a Senhora, possa abrir o coração e receber com bom grado a mensagem dos céus. Quero falar de uma pessoa muito importante, onde o mesmo pagou muito caro, um preço muito alto, para nos salvar. Através do seu sacrifício, deu a nós a oportunidade de arrependimento para obtermos a salvação. Falo de Jesus, o príncipe o Salvador. Aquele que Isaías, quando ele fala ali que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco, Deus forte, Deus Pai da eternidade, tantos adjetivos maravilhosos. É este Jesus que eu quero falar. Querido irmão, querida irmã, observamos que a missão dele muito especial, mas que só começou depois dos 30 anos. Foi 3 anos. Um ministério curto, mas tenebroso. Um ministério ardente. Mas ele, Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele levou uma vida simples, humilde. Ele levou uma vida realmente voltada ao Pai, preparando o momento certo para assim começar o teu magnífico ministério. Querido irmão, querida irmã, o ministério de Jesus foi marcado em vários momentos, quando ali nos 4 evangelhos mostra a grandeza, o valor dele, Jesus. Ele, em vários momentos, ele demonstrou precisão. Ele andava de sinagogas em sinagogas, ensinando, mostrando, despertando e até mesmo exortando. Jesus ensina a orar. Ele mostra que não precisa ficar gritando nas praças, nas ruas, nas igrejas, mas que a oração seja sincera. Ele ensina a oração do Pai Nosso.
Jesus, em outra feita, ele estava no templo pregando e ele começou a falar, a mostrar a verdade. Discípulos saíram, os apóstolos saíram, e Jesus, logo após, alguns minutos depois, ele sai. E eles estavam cochichando. Nossa, ninguém vai acompanhar o mestre. Esta maneira dele falar, dele ensinar, até mesmo exortar, vai correr com o povo. E naquela oportunidade Jesus sai do templo. Jesus, conhecendo os corações e sabendo o que eles estavam falando, porque não estava agradando, ele pergunta: vocês acham duro demais o que eu estou ensinando, falando? E se vocês verem o Filho do Homem ser levantado? Naquela oportunidade, irmãos, corações endurecidos viram as costas para Jesus. Ali ficam os apóstolos. E Jesus olha para os apóstolos e aponta o dedo. Querem vós seguirdes a eles também? São Pedro, naquele momento, ele prostra diante de Jesus, de joelhos, e fala naquela oportunidade: não, mestre, se és tu que tem a fonte da água da vida, se és tu que tem realmente a vida para nos transmitir através das suas palavras. E naquela oportunidade, eles sentem a necessidade de realmente não ocupar os seus corações, até mesmo as suas mentes, por dúvidas. Porque quem estava diante deles era o Cristo. Em outra oportunidade, Jesus estava pregando. Chegam os fariseus e falam: como que este homem nunca foi uma escola, não tem estudo nenhum e tem tanta sabedoria? Jesus olha para eles e responde: a minha sabedoria não vem de mim mesmo, mas de Deus, do Pai que me enviou. Em outra oportunidade, foram estender elogios a Jesus, elogiar Jesus. Jesus olham para eles e falam: não aceito elogio de homens, porque eu as conheço muito bem. Em outra oportunidade, Jesus, ele fala: ninguém tem amor maior do que aquele que deu a sua própria vida por um amigo. Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Jesus fala: minha paz vos dou. Observa, irmãos, que foi magnífico esta linda história de amor de Jesus. E observa, meu irmão, minha irmã, porque antes de Jesus ir para Betânia, Jesus fala
ainda pouca luz estará convosco. E naquela oportunidade ele fala, é chegada a hora, o momento do Filho do Homem ser levantado. Naquele momento Jesus fala de morte. Então, irmãos, 3 anos de ministério. A grandeza. Jesus fala, eu sou a vida e vida tenho para dar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, querem palavras, mensagens, ensinos melhores que estes? Jesus, irmãos, ele fala do filho pródigo. Ele fala, irmãos, de tantas coisas maravilhosas. Jesus, ele não desperdiçou tempo, ele ocupou o seu tempo, irmãos, a cada instante da vida. Ele soube fazer com que o tempo fosse de uma preciosidade imensurável, como se fosse um diamante em suas mãos. A cada palavra que ele pronunciava, a cada gesto que ele fazia, a cada passo que ele caminhava, ele trazia para as pessoas amor, paz, união. Querido irmão, querida irmã, internautas, quero dizer ao senhor, à senhora, que quando chegou ali, no final do seu ministério de 3 anos, houve realmente a traição. 30 anos, ele começa a pregoar. E por 30 moedas de pratas, ele foi vendido. Para curar, libertar as nossas transgressões, os nossos erros, para mostrar a nós que nós devíamos sermos a imagem e semelhança de Deus, porque o Verbo se fez carne e este Verbo está entre nós. Esteve naquele momento e está hoje. Observa, irmãos, quando eu mostrei que o final do ministério de Jesus foi precioso, foi quando ele, irmãos, fez a sua linda promessa. Quando ele saiu ali de Betânia, ele fez, irmãos, aquele lindo milagre ali, ressuscitando a Lázaro. E foi dali, irmãos, que ele saiu para Jerusalém, onde, irmãos, para cumprir e alegrar os povos, através da sua entrada triunfal, foi ali. Foi esse percurso até a sua crucificação que foi marcado o seu evangelho, principalmente o evangelho de São João, a promessa do Consolador. Jesus adentra triunfantemente em Jerusalém. Ali, irmãos, folhagens foram jogadas no chão, gritos, cantos, hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Gritavam o povo. Tinha um homem muito rico ali, chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, uma pessoa muito ambiciosa, sempre queria mais.
Mas naquele momento ele sentiu a vontade, o desejo de conhecer o Salvador. Ele era de pequena estatura, ele subiu ali uma árvore para avistar Jesus, mas escondido para que a sociedade não chegasse a ver ele. Mas Jesus viu, Jesus avistou ele. Jesus grita, fala com ele: Zaqueu, desce daí. E Jesus fala: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Naquele momento, quantas pessoas interrogaram Jesus? Mas, mestre, como que vai entrar na casa de um pecador? De um cobrador de impostos? De uma pessoa que só pensa nele? E Jesus responde, porque Jesus veio para curar os doentes de espírito. Jesus veio para mudar a vida, mas só muda se eu deixar. E Jesus sabia que o coração de Zaqueu, o espírito dele, estava cheio de feridas, estava machucado. Zaqueu, esperançoso, ele abre as portas para Jesus entrar e dominar a sua vida. Querido irmão, querida irmã, o que está esperando? Abra neste momento a tua casa, o teu espírito. Jesus quer curar a tua ferida. Jesus quer curar o teu espírito. Jesus quer te libertar. Jesus quer te fazer feliz e bem-aventurado. Às vezes você, minha irmã, você, meu irmão, está com seu coração angustiado, não perdoa. Só pensa em si mesma, em si mesmo. Vive recordando o passado sempre. Às vezes esposo com a esposa, até mesmo os filhos, até mesmo irmandade, às vezes um regente, um músico, um corista, um diácono, diaconisa, pastores. Jesus quer entrar na vida de vocês. Jesus quer entrar na minha vida. Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele quer fazer o que fez com Zaqueu. Observa, irmãos, que domingo de Ramos, ele é magnífico. Porque foi dali que começou e surgiu tudo. As promessas belíssimas, onde passou segunda, a terça, Jesus trabalhando, mostrando, pregando. Quarta, quinta, até chegar seu momento da traição, da crucificação. Jesus fala do Consolador, uma promessa belíssima que foi deixada para falar nos últimos dias, para não haver dúvidas. E ele fala: convém que eu vá, se eu não for o Consolador, não virá a vós. Jesus fala que o Consolador viria e aprenderia com ele e ensinaria a cada um de nós. Este Jesus, irmãos, ele fala de uma forma clara, sem deixar dúvidas, e hoje a Igreja Apostólica prega o que Jesus pregou. Então que nós vivemos o que Jesus viveu, o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou. Como que eu vou viver isto? É o que a igreja ensina, o que a Santa Vó Rosa ensinou, o que o Santo Irmão Aldo ensina. Então, esses momentos finais de Jesus foi precioso. E ele fala: minha paz vos dou. E todas as vezes Jesus ele mostra
e dá uma prova de um amor imensurável por nós. Este Jesus, meu irmão, ele fala: e eu rogarei ao Pai e vos enviarei outro Consolador. Esse Jesus, nos momentos finais dos dias ali, ele fala que haveria um só rebanho, um só pastor, uma só doutrina. Este Jesus, ele fala: não atemorizeis o teu coração, não encheis de rancor, de ódio, nada disto. Até que chega o momento da traição, do beijo, e ali 30 moedas de pratas foi entregue para que naquele momento aquelas pessoas pudessem ficar livres de Jesus. Porque aquelas mesmas pessoas que aplaudiam, que gritaram Hosana, gritaram o nome de Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, eles gritaram: crucifica-o. Irmãos, por isso Sexta-feira Santa, ela é muito especial, porque na primeira hora, nona, foi o momento que os soldados chegaram, 6 horas da manhã. Naquele momento, irmãos, São Pedro, ele não conteve. Naquele momento, ele perdeu o controle. Mas Jesus antes estava angustiado, estava ofegante, o seu espírito estava naquele momento, irmãos, cheio de tristeza. Jesus orava e suor descia, que molhava o chão, mas o suor dele não era o suor natural, era um suor de sangue, derramando por nós. Chega o momento da primeira hora, 6 horas, foi o momento que São Pedro toma a dor de Jesus e corta a orelha do soldado. Jesus olha para São Pedro e disse: coloque a sua espada de volta na bainha. Porque aquele que fere com a espada será ferido. Não pensa que eu não vou beber deste cálice. Ele mostra Jesus. Naquele momento, o milagre acontece. Jesus, ele cola naquele momento a orelha de volta e todo mundo ali presencia o grande milagre. Irmãos, e desce. Chega o momento, é entregue aos sacerdotes, Anás e Caifás. Na segunda hora, nona ali, que é 9 horas da manhã, quando chega ao meio-dia, ali na terceira hora, na segunda hora, ali, irmãos, foi difícil. Naquele momento, ao meio-dia, às 6, foi entregue. Soldados pegaram. Às 9, na segunda, entregue aos sacerdotes. E depois, ao meio-dia, começa o martírio. Irmãos, foi muito triste. Quando Pilatos pega
naquele momento, aquela sentença. E quando ele fala, eu não vi nada neste homem que o condenasse. Quando ele entrega de volta, aquilo já começou a preocupar Pilatos. Naquele momento, irmãos, as pessoas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, ele, irmãos, ali, Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei? Jesus olha para ele, está falando de ti mesmo? Ou alguém contou para você? Ou fala por alguém? Naquele momento, Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. E novamente, Pilatos pergunta, tu és rei? Jesus fala, tu dizes que sou rei. Nasci para isto, e vim a este mundo a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Por isso, irmãos, naquele momento, Pilatos, ele já começa a lavar as mãos. Tinha que crucificar alguém, tinha que soltar alguém. Naquele momento, o povo grita, solta Barrabás e crucifica o Jesus. Jesus lava as mãos, porque naquele momento a sua consciência pesou. E ele autoriza a crucificação. Jesus é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus é chicoteado. Jesus carrega o madeiro. Jesus, ele chega ali naquele momento no Monte Calvário. Colocar naquela cruz, naquele momento é levantado. E ali 3, os 2 e mais Jesus. Um deles, daqueles ladrões que foram crucificados também, zomba de Jesus. Ué, tu és o Cristo, Filho de Deus, por que está aí pregado? Desce daí. A Virgem Maria contemplando tudo. Mas o outro, humildemente, irmãos, ele olha para Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus responde a ele e disse, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos e irmãs, outros momentos magníficos surgiram. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Outra ocasião, Jesus, naquele momento da crucificação, tenho sede. Eles ensopam ali numa espuma, vinagre, produtos químicos, e coloca na lança e leva para o mestre. Jesus só dá uma chupada e balança a cabeça. Sua boca ensanguentada, o seu corpo daquele jeito, irmãos, até ele dizer, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Querido irmão, querida irmã, com esta reflexão, resumindo rapidamente, porque ela é muito extensa e bela, agora eu te pergunto, observaram o que Jesus fez por nós? Observaram o que aguentou aquela mãe, vendo tudo aquilo e não perdeu a paciência? Não perdeu a humildade? Então que nós sejamos igual a Virgem Maria, humilde, pacienciosa e perseverante. Sejamos igual a Jesus e não podemos esquecer do sacrifício dela, Santa Vó Rosa, que fez para que nós sejamos a identidade de Cristo, para que nós tenhamos a qualidade de Cristo.
o sacrifício dele, Santo Irmão Aldo, que tem nos ensinado bastante. Por isso o hino coral fala: Jesus foi preso, foi crucificado, mas venceu a morte e hoje está ao nosso lado. Ele está aqui, irmãos. Não deixe que os problemas da vida tire a tua paz. E que o Senhor, a Senhora, possa neste momento observar a luta de Jesus e trazer para a sua vida. E observarmos a verdadeira liberdade. Liberdade esta de sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Não desespere, não tenha medo de nada, meu irmão. O Santo Irmão Aldo está do seu lado. E que realmente no domingo de Páscoa, cada um possa fazer uma reflexão, sabendo que a liberdade esta que foi dada a nós, que seja de verdade. Que tenham cada um as bênçãos e o amparo de Jesus, da Santa Vó Rosa e também da Mãe Virgem Maria, hoje e sempre na sua vida.